Meu querido, repercutiu uma imagem no último final de semana que encheu todas as minhas caixas de mensagens com perguntas que indicaria um retorno de Rick Grimes do The Walking Dead. O ator estaria junto com o elenco. Tem prévias também sobre a estreia da temporada. Tem muita coisa pra eu falar e explicar nesse vídeo. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de atualizações e possíveis vazamentos sobre a última temporada de The Walking Dead. Pois é, como um dos principais vai ter aquela imagem que eu vou ter que explicar, mas também finalmente chegou a data que os críticos puderam soltar suas prévias em detalhes sobre a estreia de The Walking Dead. Sem enrolar, clica nesse like, me ajuda muito na divulgação, e se inscreve no canal. Estamos chegando a 200 mil inscritos, vambora. E vamos lá, eu quero abrir esse vídeo já direto ao ponto sobre a prévia do primeiro episódio que o Julian Cannon, que é um dos críticos que assistiu o episódio há semanas atrás já, soltou. Pois é, no dia que eu falei que esse Julian tinha assistido os dois primeiros episódios, ele postou também, e no dia 8 de agosto ele ia poder soltar mais detalhes de prévia. E justamente num site que ele participa lá, ele postou o seguinte: o que eu gosto na parte 1 e na parte 2 é como os limites são testados. Isso tem a ver principalmente com Maggie e Negan. Os dois estão chegando ao nível de um grande confronto que acredito que acontecerá mais tarde na temporada. Para por aí, respira. Primeiro ponto que ele já ressalta de cara dessa estreia é sobre Maggie e Negan. Então já dá pra ter mais daquela ideia de que vai ter atenção. Só que uma coisa interessante dessa fala dele é que não chegam a vias de fato, não tem a treta, porradaria nem nada, mas ele indica que mais pra frente pode ter essa treta direta. E aí que ele segue a prévia com algo novo. A tensão que está crescendo no episódio 1 é transportada pro episódio 2 e também afeta o grupo, mas não ao ponto de dividir as pessoas, tipo, saber qual lado uma pessoa está. Vou ter que dizer isso: uma linha de um dos personagens terá um aviso de gatilho. O que acontece depois dessa fala é exatamente o que aquele personagem merecia naquele momento. Pois é, falas bem subjetivas que você ouve, você buga, você fala, o que essa pessoa tá falando? Não falou nada com nada. Mas ele postou isso justamente porque ele não pode dar o spoiler direto. No caso, dá a entender que a treta começa Maggie e Negan, afeta ao grupo, mas não afeta ao grupo a ponto de dividir o grupo. Ah, esse tanto de pessoa tá de um lado, esse tanto do outro. Basicamente, o que uma pessoa tá fazendo pode ter mais sentido do que a outra. Eles entram em conflito ali, e talvez o que o Negan está pensando tenha mais sentido. Mas aí o Julian fala na prévia que acontece algo com um personagem que vai estar merecendo o que vai acontecer com ele. E aí fica a questão: algum personagem ali vai morrer, alguém vai trair o grupo, o que é? E a gente segue com a prévia do Julian. Ele fala muito sobre o departamento de som, né, que a sonorização do negócio tá muito boa, mas logo ele voltou sobre a questão da história. Ele questiona uma coisa, que diz que não é mil maravilhas também. Uma pergunta que passou pela minha cabeça durante os dois primeiros episódios foi sobre a situação de Alexandria. Não houve explicação sobre o que aconteceu com a comunidade. Espero que isso seja resolvido mais tarde na temporada. Sim, justamente esse ponto eu já tava tocando e prevendo um pouco antes. A comunidade de Alexandria aparece muito mais destruída do que a gente imaginava que os sussurradores teriam feito. Ou seja, algo a mais teria acontecido ali, mas a produção quer começar sem explicar, fazendo a gente entender que tudo que foi queimado e destruído foi só os sussurradores. Isso pode ser estranho para algumas pessoas, mas a gente continua com a prévia para falar muito sobre a mudança da Maggie para um lado mais vilanesco. Isso mesmo. O Julian disse o seguinte: o que você sabia sobre Maggie há muito tempo acabou completamente. Embora eu evite chamá-la de Dark Maggie, ela é diferente e fria. Você terá que descobrir qual é o motivo disso, mas há um. Sim, parando nesse ponto, ele ressalta um lado mais dark, mais frio da Maggie. A gente já percebeu isso um pouco no episódio 17 com a seriedade dela, mas agora vamos ver um pouco mais de que algo que ela passou ali no meio do caminho mudou muito ela. Porque, tipo, antes dela sair de The Walking Dead e ir pra expedição dela, ela tava brava e tal pelas questões do Negan, mas não tava essa mulher toda fria. Ele ressalta na prévia que tem um motivo pra isso, ou seja, não é só a questão do Negan ter matado o Glenn, tem algo ali que aconteceu pra ela tá assim. Isso pode ter muito a ver com a explicação dos Reapers, é o que eu tô suspeitando demais. A tal coisa que ela fez no passado que ela também diz no trailer. E na prévia aí o Julian segue falando sobre os outros personagens. Pelo que me lembro, Rosita, Aaron e até mesmo Carol não tiveram muito tempo de exibição nos dois primeiros episódios, mas quando eles aparecem na tela, isso importa muito. Sim, isso meio que contradiz um pouco da fala da Angela Kang, que diz que a Rosita ia quebrar tudo no primeiro episódio. Ele fala que ela não aparece muito, mas ele também fala que quando aparece é importante. Então deve ser um momento glorioso aí, ela deve salvar alguém. A gente tem uma prévia que fala um pouco sobre isso
isso também. Agora eu quero seguir pro ponto da prévia, que ele fala muito sobre a chegada em Commonwealth, sobre a parte de Eugene e companhia ali, que também vai ter nos episódios 1 e 2. Ele disse: não esqueci de mencionar Eugene, Yumiko, Princesa e Ezequiel. Pode ser discutível se as suas cenas poderiam ser somente de um episódio, mas funcionou para esses dois. Eles ainda não pisaram em Commonwealth, mas são questionados por um longo período de tempo. Essa sequência é mostrada pra gente várias vezes como uma tela dividida. Pausa de novo. Uma revelação muito importante. Não veremos Commonwealth, então, no primeiro ou segundo episódio. Isso era um pouco óbvio, porque tem toda uma etapa de integração, de explicar, vai mostrar eles na zona de quarentena de Commonwealth sendo entrevistados e agredidos. E pelo que ele deu a entender, vai ficar mesclando os sobreviventes, tipo lá na cena do metrô, lutando, do nada mostra o Eugene ali na entrevista. Sobrevivente, não sei o que, mostra Ezequiel na entrevista. E vai variando, entendeu? E ele continua, agora falando sobre o Mercer. Por falar em Commonwealth, Mercer está aí. Não vou revelar em qual dos dois episódios ele estreia, mas Mercer é ameaçador, mais ameaçador do que nos quadrinhos. As cenas com os guardas foram boas, gostei da interação, mas houve uma cena importante que me pegou de surpresa. Se a atriz está sendo reformulada ou se a personagem é uma armadilha, não está claro. Para por aí. Acompanhando o canal aqui, você que assiste, acho que tá sabendo muito bem do que ele tá falando. Ele deve estar se tratando muito da Stephanie. Ele disse que ficou na dúvida se a atriz está sendo reformulada, então trocaram, ou se trata-se de uma armadilha. É justamente aquela ideia. Tiveram duas atrizes gravando como Stephanie. A página de spoilers confirmou que a Stephanie mesmo vai ser essa, a Margot Byron, e que a outra, aparentemente tudo indica de gravações, vai ser uma Stephanie falsa, para tirar informações do Eugene. Mas a gente segue para a próxima parte. Ele diz: além disso, uma revelação a um dos personagens também é retratada nos quadrinhos de maneira semelhante, se é que você entende o que eu quero dizer. Sim, essa parte ele meio que deve se referir a Yumiko, né? Yumiko ir lá no quadro dos desaparecidos e encontrar a mensagem do irmão dela. Você viu, minha irmã Miko? E assim, no fechamento dessa grande prévia aí do Julian, ele ressalta mais uma vez que acha que o primeiro episódio teria que ter sido mais longo, ou seja, deve ter sido bem empolgante, e que o segundo episódio deveria passar junto no mesmo dia. Pois é, mas saindo disso, eu quero falar sobre a imagem. Aquela imagem que um monte de gente começou a mandar por direct, eu fui contando 20 pessoas, aí foi subindo. Justamente essa que tá aparecendo pra você, que trata-se da esquerda pra direita da atriz da Lyria, atriz da Kelly e o ator do Rick, o Andrew Lincoln. Bem diferente, por sinal. Muita gente sabe a resposta do que significa essa imagem, mas vamos com calma. Isso do nada apareceu num monte de páginas do Walking Dead, num monte de lugar, e muita gente ficou muito espantada porque nunca tinha visto essa imagem. Eles estão reunidos num avião, o Andrew Lincoln tá diferente, isso indicaria um retorno do cara ao elenco, que inclusive o Rick não interagiu com essas personagens, a Lyria e a Kelly aí. Então ele tá voltando pra série mesmo? E a resposta é que não. Tô aqui pra explicar e tirar toda a fake news em volta disso, porque eu vi muita página postando isso como se fosse foto nova. Isso não é uma foto nova, meu querido. Essa foto, se eu não me engano, é de 2018, sim. Na época, um pouco após a Comic Con, que foi em julho, os atores estavam movimentando para eventos, eles iam em jato particular ali. Sim, esse foi o último ano que o Andrew Lincoln participou de eventos com a galera de The Walking Dead. Eu sei, o personagem não contracenou com Kelly, não contracenou com Lyria, mas foi justamente o Andrew Lincoln terminou de gravar no início de julho de 2018, só que no mesmo episódio, não sei se você lembra, a Kelly já aparece, não contracena, mas já tem um salto temporal, já mostra ela. E alguns episódios depois, que inclusive já estavam gravando cenas nas semanas próximas, a Lyria também já aparece. Então, basicamente, eu também queria que essa foto fosse atual, mas não. Andrew Lincoln não tá com o elenco de The Walking Dead até onde a gente sabe. É uma foto antiga que tá sendo propagada por um monte de gente como se fosse nova. Eu lembro na época que essa foto saiu aqui ainda, capaz que eu tinha nem 40 mil inscritos, eu falei sobre ela no canal. Mas calma, logo logo a gente tem novas atualizações, coisinhas extras pra falar sobre o filme do Rick. Clica muito nesse like, me ajuda muito na divulgação, se inscreve nesse canal, estamos chegando a 200 mil inscritos, compartilha com um monte de gente aí. No mais então, é isso aí, né? Um abraço, fui!